Bom dia, gente. Oficialmente, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Vocês estão no FVEST, cursinho da universidade. A gente está aqui vendo a disciplina de Anatomia e Fisiologia Humana para o curso técnico. E agora, no segundo tempo, a gente vai ficar com a parte de Fisiologia. Esse é o nosso último encontro. A gente já vem de algumas semanas fazendo o estudo da parte da Fisiologia Humana. E na semana passada, nós estudamos o sistema endócrino e faltou nós falarmos da última estrutura do sistema endócrino para a gente poder começar o sistema reprodutor. A gente viu na semana passada os mecanismos de produção de hormônios, qual é a função desses hormônios, quais são as principais estruturas que coordenam a produção dos hormônios, como a hipófise, a tireoide, o hipotálamo. E a gente foi vendo as estruturas que vão respondendo a esse comando da hipófise, do hipotálamo, produzindo seus respectivos hormônios e as reações que esses hormônios, as funções que esses hormônios vão desempenhando dentro das nossas atividades do nosso metabolismo. Porém, faltou a gente falar de umazinha só, que são as suprarrenais, que são aquelas duas estruturas que ficam logo acima do nosso rim e que também vai ter a função endócrina. Enquanto o slide está abrindo aqui para vocês, eu gostaria de lembrar a todos que essa aula está sendo gravada, que vocês depois podem procurar a coordenação ou a direção do FVEST e pedir essas gravações. E, além disso, eu vou estar, durante todo o andamento dessa aula, acompanhando vocês aqui pelo chat. Então, vocês podem colocar os seus comentários, curiosidades que vocês tenham visto do conteúdo que a gente está vendo, perguntas. Essa participação de vocês do chat é o que dá a carinha de vocês para o que a gente vai ver hoje. Então, aproveitem essa ferramenta que a gente tem aqui. Ele fica aqui sempre na minha direita e eu consigo acompanhar vocês durante todo o andamento da aula e eu vou respondendo as perguntas de vocês. Eu, particularmente, tenho gostado muito da participação de vocês. Eu acho que tem dado um caráter todo especial para o que a gente está vendo até agora. Gente, eu estou só esperando aqui o material abrir. Eu vou tentar de uma outra maneira. Eu acho que vai carregar mais rápido. Eu acho que assim facilita para a gente, né? Nós paramos exatamente aqui. Todo mundo está conseguindo ver aí, gente? Tá bom para vocês? Apareceu agora? Deu certo agora? Tá ótimo. Ótimo, obrigado, gente. Então, a suprarrenal é essa estruturazinha meio triangular que fica em cima do nosso rim e que ela também vai produzir algumas substâncias que vão agir como hormônios. Especificamente, a gente vai ver hoje as substâncias produzidas pelo córtex. Chuchu, o que a medula faz, que é a parte de dentro? Ela produz a adrenalina e a noradrenalina, que vão regular os batimentos do nosso coração. Já o córtex vai estar responsável pela produção de duas substâncias muito importantes, que uma delas é a aldosterona, que ela vai estar relacionada diretamente com um hormônio que nós vimos na semana passada, que é o ADH. Lembrem que o ADH ele vai estimular
a reabsorção de água para diminuir a diurese. Ou seja, ele vai diminuir a quantidade de urina. Como é que ele faz isso? O ADH vem, manda a mensagem para a suprarrenal, a suprarrenal libera a aldosterona e, na presença da aldosterona, aumenta a reabsorção de água pelo rim e a gente faz menos xixi. Um outro hormônio também produzido por essa mesma estrutura é o cortisol. E o cortisol, talvez, para a gente, no modelo de sociedade que a gente vive hoje, seja o hormônio que a gente mais convive com ele e a gente nem sabe. O cortisol está muito presente nas nossas respostas ao estresse. Então, ele vai estar muito presente em situações de estresse, porque ele vai gerar um mecanismo de feedback em que ele vai, por exemplo, bloquear a ação da serotonina. A serotonina é um neurotransmissor que provoca sensações de prazer no nosso corpo, sensações de alívio. E ela está presente, por exemplo, no nosso sono, no nosso orgasmo, em situações que nos provocam um prazer e relaxamento. Na presença do cortisol, a gente vai diminuir a presença da serotonina. Além disso, como a gente vai estar... O cortisol, ele é um sinal de que a gente está numa situação de estresse. Então, a gente vai ter uma série de reações aí produzidas pela presença desse cortisol. A grande questão em relação ao cortisol hoje é que ele só deve ser utilizado em situações críticas, em situações em que o corpo precisa dar uma resposta frente a uma situação muito particular. Porém, no modo de vida que a gente tem hoje, que é um modo de vida bastante estressante, a gente acaba produzindo cortisol em grandes quantidades. Consequentemente, a gente tem produzido cortisol em grande quantidade. E isso tem gerado alguns problemas. O cortisol em grandes quantidades, ou por um intervalo de tempo muito grande, ele vai provocar perda de atenção, ele vai provocar uma debilidade do sistema imunológico, ele vai gerar uma perda de sensibilidade para algumas coisas. Então, é uma questão de equilíbrio. A grande questão hoje do cortisol são esses problemas que ele vai gerar a longo prazo. E é por isso que é tão importante a gente dar uma folguinha para o nosso sistema hormonal, especialmente agora falando da suprarrenal, em relação ao cortisol, porque ele pode gerar problemas a longo prazo e, inclusive, deixar a gente mais propenso a pegar doença. Eu não sei se vocês já perceberam que quando a gente está em situações de estresse muito acentuado, a gente fica mais facilmente doente. Se você está numa situação de estresse, uma coisa que é muito comum, você está numa situação de estresse e aí você segura, e parece que quando a situação de estresse passa, logo em seguida você fica doente. Alguém já passou por isso? De que parece que a doença estava só esperando passar aquela situação para poder se manifestar no seu corpo? Alguém já passou por isso? Sim, né? Isso acontece, gente, por uma questão hormonal. O nosso sistema, ele está lá segurando as pontas para a gente, e aí, quando você tem aquele relaxamento, o sistema imunológico acaba ficando deprimido pelo excesso de cortisol que foi liberado, e aí você fica mais suscetível a algumas doenças. Também é por isso que pessoas que têm trabalhos muito extenuantes, muito estressantes, acabam pegando doenças mais graves. Gente, as duas coisas estão relacionadas, viu, Rafa? Porque acontece assim, o teu sistema nervoso, ele vai mandar para o teu sistema... lembra que existe uma ponte entre o sistema nervoso e o sistema endócrino, lá no hipotálamo. Então, numa situação de estresse, o sistema nervoso vai mandar a mensagem para o sistema endócrino e vai produzir mais cortisol. Então, não está de todo errado você pensar que é o nervo. Só que o nervo vai desaguar numa resposta hormonal que vai gerar resposta no teu físico. Então, as tuas emoções, aquilo que você passa no seu sistema nervoso, vai sim ter uma resposta, no final das contas, ter uma resposta fisiológica. Isso é real.
porque uma coisa vai interferir diretamente na outra. Lembrem que as nossas emoções nada mais são do que interpretações cerebrais diante de determinadas situações. Essas interpretações cerebrais geram impulsos elétricos que vão desaguar nos nossos nervos, que vai mandar uma mensagem para o nosso sistema hormonal e que vai reverberar no nosso corpo. O nosso sistema imunológico está diretamente relacionado com o nosso sistema digestivo. Então, quando a gente interfere no sistema nervoso, a gente vai interferir e aí as coisas ficam interligadas. É muito comum quem tem muitas situações de estresse, ou síndrome do pânico, crise de ansiedade, ou passou por uma situação de estresse muito profundo, ter problemas intestinais e, consequentemente, ficar mais suscetível a doenças, porque tudo está interligado, gente. Nada no nosso corpo é separado, uma coisa vai interferir na outra de alguma maneira. Gente, eu encerrei a parte do sistema endócrino e aí eu abri aqui para vocês já o slide do sistema reprodutor para a gente já seguir e pegar o bonde. Vocês estão conseguindo ver a apresentação aqui para vocês que eu abri? Ele ainda está no primeiro slide. Abre para vocês? Não? Eu vou fazer o seguinte. Não. Eu vou fechar e vou abrir de novo. Vai, Times, faz a tua mágica, cara. E aí, pessoal, apareceu agora? Deu bom? Apareceu para todo mundo? Tá tudo certo aí? Tudo bem? Deu certo agora, meninas? Deu certo agora? Natanael, apareceu agora? Beleza. Gente, eu vou pedir a vocês que tenham cuidado para não deixar que eu fique no controle do slide, tá bom? Porque aí vocês conseguem acompanhar melhor, porque eu vou passando o slide de acordo com o andamento da nossa aula, tá certo? Então, deixem eu controlar pelo menos o slide, tá bom? Vocês me permitem hoje? Apareceu aqui, assumir controle, eu acho que eu apertei sem querer. Tudo bem, tudo bem. E aí, vocês já viram a parte do sistema genital, sistema reprodutor, como se fala, né, agora no primeiro horário. E aí isso deixa a gente livre para se divertir e ver como é que esse negócio funciona. E caso tenha ficado mais alguma pergunta, mais alguma curiosidade que vocês queiram saber, a gente vai se divertindo de tirar essas dúvidas ao longo da nossa aula, tá bom? A parte reprodutora, também chamada de sistema genital, no ser humano existem dois sistemas diferentes, porque no ser humano, assim como várias outras espécies no planeta, nós somos espécies monóicas, ou nós apresentamos o que nós chamamos de dimorfismo sexual. O que é isso? O que é esse dimorfismo sexual? Nada mais é do que nós apresentarmos indivíduos que têm aparelhos genitais diferentes que se complementam na hora de realizar a reprodução. Existe o macho e existe a fêmea, tá? Isso não tem nada a ver com gênero, se é homem ou se é mulher, com orientação sexual, mas não é o cerne da nossa disciplina, que é a disciplina de fisiologia, e aí eu vou falar em termos fisiológicos, tá certo? Outras questões a gente pode conversar numa outra oportunidade, tá certo? Mas entendo que a gente está falando aqui na parte da fisiologia no corpo humano. E aí a gente vai falar, inevitavelmente, do sexo. E como é que o corpo se prepara para se reproduzir, como é que é esse funcionamento do corpo durante o ato sexual e durante
o processo de reprodução, falando mais especificamente agora das meninas, porque a contribuição do macho, do indivíduo portador do pênis, né? Porque eu já vi até casos de homens transgrávidos, e então hoje em dia é uma coisa, é uma linha muito tênue. A parte da pessoa que tem um pênis, um processo reprodutivo, só termina, de certa maneira, no ato sexual do ponto de vista da fisiologia humana. E aí, as pessoas que têm um útero, elas vão prolongar um pouco mais esse investimento fisiológico, porque o bebezinho vai estar se desenvolvendo dentro dela. O outro parceiro ou outra parceira vai contribuir de outra maneira, e a gente também pode conversar sobre isso ao longo dessa aula. Certo. Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eita. Gente. Tá. Vocês chegaram a ver a parte anatômica com o Sil Farney. Então, vocês chegaram a ver o processo de formação dos órgãos genitais. Ele falou dessa parte embrionária, que é comum. Ele chegou a falar isso para vocês? Vocês viram todos os tipos de pepeca, vocês viram todos os tipos de pênis, vocês... Sim? Alguém está comigo? Então, gente, vocês estão me ouvindo bem? Então, né? Tá suave, né? A gente tem uma origem comum dentro da nossa parte reprodutora, da nossa parte genital. Lá no início da nossa formação, ainda na barriga no ventre das nossas mães, tanto garotos quanto garotas possuem a mesma estrutura rudimentar reprodutora. Depois de algumas semanas, é que essa estrutura ela vai se modificando para gerar o órgão genital. E ela pode tomar 2 rumos diferentes. Mas observem pela figura do nosso slide que elas têm origem comum. Então, o mesmo tecido embrionário pode gerar o escroto ou pode gerar os grandes lábios, assim como o tecido que vai originar a glande também vai originar, no caso das meninas, o clítoris ou clitóris. E isso é importante para a gente entender que existem algumas origens comuns, consequentemente, a gente vai ter algumas variedades fisiológicas que vão acontecer dentro dessas estruturas. E aí, como vocês já viram a parte anatômica, eu não vou me ater muito nisso, mas caso vocês tenham alguma pergunta, por favor, vocês coloquem aqui no chat que eu vou ficar muito feliz em responder. E aí a gente vai embarcar na aventura do processo reprodutivo, entendendo os mecanismos que fazem toda a magia do processo reprodutor acontecer, tá certo? Aqui é só para a gente lembrar que dentro do nosso processo de reprodução, nós evolutivamente desenvolvemos uma estratégia que é a fecundação interna. O que isso quer dizer? Que o macho, o indivíduo, o portador do pênis, ele vai introduzir os seus gametas, no caso dos espermatozoides, dentro do corpo da fêmea, dentro do corpo da pessoa que vai ter uma vagina. Então, é preciso que haja um mecanismo que possibilite a inserção desses espermatozoides dentro do corpo feminino. Ao mesmo tempo em que é necessário que no corpo feminino exista uma preparação para receber esse pênis, posteriormente selecionar esses espermatozoides e abrigar e nutrir o novo organismo que vai surgir a partir desse encontro.
Então, aqui a gente tem uma foto que eu acho bem bacana, que a gente consegue perceber bem como é que acontece o encontro entre os dois sistemas genitais, e aí é legal que pelas cores a gente vê que são estruturas que se complementam, então formando aí dois mecanismos bem complementares e que vão possibilitar o mecanismo da reprodução. Aqui é só para lembrar para a gente que, no caso das meninas, elas, além da função do ato sexual, da reprodução, ela também vai ter o processo dentro do mesmo sistema genital, dentro do mesmo sistema reprodutor, a tarefa de gerir, nutrir, abrigar o fruto dessa reprodução durante as primeiras fases de vida dele, ou dela, né, se for uma menina. E aí vamos olhar para cada um desses sistemas com mais calma. Começando pelo sistema reprodutor masculino, certo? Vocês viram a parte de anatomia de sistema reprodutor hoje, como você fala, né? Confirma? Sim? Sim, senhor professor. Os dois sistemas? Os dois sistemas. Ótimo. Os dois. Ele mostrou para vocês várias fotos de pintos para vocês, com os mais diferentes tamanhos, formatos, e jeitos, e tecidos e tudo mais. Graças a Deus. Tá bom, então vocês já estão prontinhos para sexta-feira. Oi, gente. Rafaela, a gente falou um pouco sobre isso na nossa aula de sistema cardiovascular. Eu sugiro a você que você dê uma olhada nessa videoaula, porque a gente falou, inclusive, dessa tua dúvida lá, tá bom? Mas caso ainda permaneça, tu pode me mandar ela pelo chat que eu te respondo com mais calma, tá certo? Gente, o sistema reprodutor masculino, ele vai ter a incumbência de depositar as células reprodutoras masculinas dentro do corpo feminino. E para que isso aconteça, ele vai ser dotado de estruturas que vão produzir essas células reprodutoras, que são os espermatozoides, além de um órgão que vai levar esses espermatozoides até o corpo feminino, que nós vamos chamar de pênis. E aí a gente tem esse sistema com todas essas estruturas, cada uma com sua função, e a gente vai ver agora como é que cada uma delas funciona para poder desempenhar o seu papel. Começando pelo testículo. O testículo dos homens, as suas famosas bolas, elas são responsáveis pela produção dos espermatozoides, que é o gameta masculino que vai ter que encontrar o gameta feminino para que haja o processo reprodutivo. Lembre que o gameta masculino tem a metade das informações para um novo ser e que a outra metade se encontra no gameta feminino. E para a gente ser completinho, que nem a gente é agora, a gente precisa dessas duas metades. Lá no corpo dos meninos, dentro do testículo, vai ser produzido os espermatozoides, lá nas células de Sertoli, que provavelmente vocês viram com seu fare. Além dessas células que vão dar origem aos espermatozoides, nós vamos ter as células de Leydig, que vão ser responsáveis pela produção da testosterona. Então, o que acontece? Quando chega o momento da maturidade sexual masculina, vai vir uma mensagem lá da hipófise do garoto, através do LH e do FSH, que nós vimos na aula passada. O LH e o FSH, cada um vai ter uma função. Um vai mandar instrução para que o garoto comece a produzir espermatozoides e o outro vai mandar instruções para que ele comece a produzir testosterona. Chuchu, por que tu está dizendo começar a produzir? Porque a gente não faz isso até chegar na puberdade. O garoto, com 10 anos, geralmente, ele não ejacula, porque ele não produz espermatozoide, consequentemente, também não produz testosterona, então o mecanismo reprodutor dele não funciona ainda nesse sentido.
vai funcionar apenas a parte urinária, que no nosso caso, a gente tem essas duas funções lá no nosso pênis. Quando chega a idade sexual, vem a mensagem via LH e via FSH para o testículo. Quando chega aqui embaixo, a gente começa a produzir testosterona e começa a fabricar espermatozoides. Quanto tempo? Toda hora. Nesse exato momento, eu estou fabricando espermatozoides. O Natanael também está, e todos os homens ou todas as pessoas portadoras de testículo saudáveis também estão fazendo isso. Todo dia, 24 horas por dia, se tudo der certo, né, até o final das nossas vidas. Porque o homem passa por um processo diferente de pausa. Eu vou já falar sobre isso mais na frente. Nas células de Leydig, que são as que ficam mais na periferia do nosso testículo, a gente produz a testosterona, que vai ser liberada na corrente sanguínea e vai chegar nos nossos mais diversos tecidos corporais. Essa testosterona, a função dela, uma delas é preparar o nosso corpo para esse dimorfismo sexual. Ela vai gerar o que nós chamamos de caracteres sexuais secundários masculinos, como o engrossamento da voz, o nascimento de pelos em regiões do nosso corpo, como pubianos, na face, principalmente na face, porque é uma característica bem masculina. A queima de gordura, a produção de massa muscular, é por isso que os homens têm um percentual de gordura menor, geralmente, e um percentual de massa muscular maior do que o das mulheres, por conta da testosterona. Então, a testosterona que confere para a gente esse aspecto de o homem tem muito mais facilidade de ganhar corpo na academia. Isso é uma questão fisiológica, porque a gente possui uma substância química que altera o funcionamento das nossas células, que permite que isso aconteça. E isso é importante para nós, dada a nossa função ecológico-evolutiva. Mais ou menos por aí. E aí o testículo tem essa função. Ele fica produzindo esses espermatozoides toda hora, só que a gente não transa toda hora, a gente não se masturba toda hora, a gente não dá vazão para esses espermatozoides toda hora. E aí você pode estar se perguntando, e vai para onde? À medida que a gente vai produzindo esses espermatozoides, que eles vão se capacitando e que vão se amadurecendo, a gente vai armazenando esses espermatozoides numa estrutura que vem logo depois, que vocês devem estar vendo aí na figura, que ela está envolvendo lateralmente o testículo, que é o epidídimo, que inclusive dá meio que para a gente sentir ele quando a gente toca o nosso escroto, tá certo? Os espermatozoides vão sendo armazenados até a hora mais esperada, que é a hora da saída desses espermatozoides. Como é que eles sabem que eles têm que sair? Através dos estímulos sexuais. Quando chega o estímulo sexual, que podem ter os mais diversos canais, mas geralmente é quando você está com uma parceira ou um parceiro, o canal do epidídimo se abre e os espermatozoides começam a sua jornada em direção à saída do sistema reprodutor masculino, que a gente também vai ver como é que isso acontece. Aqui, e aí é bem interessante o que a colega de vocês colocou antes da gente começar a nossa aula, sobre a questão dos nervos. O sistema reprodutor, apesar de se valer dos hormônios, ele tem uma relação direta com o sistema nervoso. O homem, por exemplo, ele demanda muito estímulo visual para demarcar o início do ato reprodutivo. Então, é por isso que o homem gosta muito de ver striptease e vídeos e tal. A questão visual para a gente é muito importante, porque é um sinalizador de que está no momento dos espermatozoides começarem a sua marcha em direção à sua jornada final. Aqui, a gente vai ver uma parceria importante, porque o estímulo nervoso vai liberar testosterona, e a testosterona está diretamente ligada a dois eventos muito importantes, que é a libido e a ereção. A libido nada mais é do que o desejo sexual. As mulheres têm a sua libido pelo estrógeno e os homens têm a sua libido pela testosterona.
É por isso que os homens, quando vão envelhecendo, que a taxa de testosterona vai diminuindo, a tendência é que ele tenha menos desejo sexual, que a sua libido vai diminuindo. Ou que mesmo tendo libido, ele tem dificuldade de ereção por conta da deficiência de testosterona. E aí ele vai ter que fazer uma reposição hormonal ou utilizar alguns medicamentos que eu vou já falar sobre eles também. Tá bom? Dito isso, tá tudo pronto, os espermatozoides vão começar a sua jornada. A gente vai passar a compreender um pouquinho como é que isso acontece. Esse slide está mostrando para a gente como é que funcionam os mecanismos de feedback para a produção de hormônios. Observe que o hipotálamo manda mensagem para a hipófise lança o LH e o FSH e cada um vai executar a sua função. Um da espermatogênese e o outro da produção da testosterona. E aí, aqui vai acontecer um mecanismo de feedback negativo. Na hora que a gente começa a produzir testosterona, a testosterona vai mandar mensagem para o hipotálamo dizendo assim, ei, já estou aqui, ó. Não precisa mais mandar a gente fazer o testículo fazer, não, que eu já estou pronta. E aí ele para de mandar mensagem para o testículo para de produzir testosterona e a gente vai mantendo esse equilíbrio. Talvez esse seja mais confuso, e aí eu dei uma simplificada aqui para vocês. Bem simples. O hipotálamo manda mensagem para a hipófise para o testículo faz testosterona. A testosterona, por sua vez, ao ser fabricada, manda uma mensagem inibindo a ação da hipófise e do hipotálamo, e aí aqui a gente tem um mecanismo de feedback. Beleza? Tudo bem? Lembrando que o LH manda mensagem para a produção de testosterona e o FSH para a produção de espermatozoides nos garotos. Nas mulheres, esses dois hormônios vão ter outra função, eu vou já falar deles. Aí, aqui, percebam que depois que eles se armazenam no epidídimo, eles vão começar a sua marcha e vão passar pelo canal deferente, que é uma tubulação que ela sai do testículo. Primeiro ela entra do nosso corpo para dar uma voltinha lá na próstata, eu vou já falar disso, para depois sair de novo e já sair pela parte de cima. Estou apontando aqui, vocês não estão vendo, que é, ainda bem, que é através do nosso pênis, tá certo? O pênis, ele é o órgão copulador. É ele que tem a função de introduzir os espermatozoides dentro do corpo feminino. E para fazer isso, ele precisa estar rígido, ele precisa estar ereto, para poder entrar pelo canal vaginal. Para que isso aconteça, ele vai ter alguns materiais especiais. O pênis, gente, quando a gente olha ele por dentro, ele é feito de alguns tecidos, que é o tecido cavernoso e o tecido esponjoso. É como se o nosso pênis por dentro tivesse 3 canais diferentes, 2 em cima e 2 embaixo. Eles são como se fossem uma esponja, por isso que o nome é esponjoso. Ele vai ter a capacidade de ser embebido, nesse caso, ser embebido por sangue. Então, o nosso pênis é como se ele fosse um balão cheio de sangue, que vai inflando e vai dando aquela característica dele quando ele está rígido. Ele vai ficando rígido e maior à medida que o sangue vai entrando nesses canais e vai inflando o pênis. Então, é por isso que quando começa a chegar, a excitação chega, a tendência é que o nosso coração bata mais rápido, para que pulse mais sangue lá para baixo, vai chegando mais sangue, o pênis vai aumentando de comprimento, aumentando de diâmetro e vai ficando mais rígido e vai assumindo uma posição específica para poder entrar, tá pronto para entrar no canal vaginal. Aqui tem uma foto que eu acho muito interessante, que mostra para a gente o aumento da temperatura do pênis. Quanto mais avermelhado, maior a temperatura, quanto mais para o azul, mais frio.
Então, percebam a mudança radical da temperatura do pênis num processo de ele flácido para ele ereto. Quem é que vai ocasionar esse aumento da temperatura? Os vasos sanguíneos dilatados, a maior chegada de sangue, que vai provocar a dilatação do pênis, provocando o aumento de tamanho, o aumento de diâmetro e a rigidez característica da ereção. Quanto melhor o seu sistema cardiovascular, mais potente vai ser a sua ereção. É por isso que se relaciona tanto o colesterol alto e o tabagismo com a impotência sexual, porque esses dois mecanismos eles vão interferir no sistema cardiovascular, consequentemente, eles vão interferir nos mecanismos de ereção. Então, pessoas que têm problemas cardiovasculares, que são fumantes crônicos ou que têm algum problema em relação ao sistema cardiovascular, pode vir a apresentar também problemas na ereção. E aí, gente, quando eu falo problema na ereção, não é só disfunção erétil, não. Não é só o cara ficar broxa, não. O cara ficar broxa é tipo o ápice do problema. Mas ele pode ter o que a gente chama, por exemplo, de efeito meia-bomba, que é aquele... Eu posso falar com vocês nessa linguagem, eu sei que a gente está na sala de aula, mas todo mundo é adulto, e todo mundo fica à vontade de eu falar nesses termos, eu posso falar em termos mais técnicos se for invasivo para vocês, mas eu acho assim mais didático, e aí eu gostaria que vocês me dessem um feedback, tá bom? Só para eu poder utilizar uma tecnologia que seja respeitosa para todo mundo, tá certo? Beleza. E aí vocês entendem o que é o cara, o que é o cara tá naquele fluxo meia bomba, né? Que ele nem tá flácido, mas não tá conseguindo ter aquela ereção que há, né? Que é aquela ereção esperada por todo mundo. Vocês já viram esse processo acontecer? Já passou por vocês? Entendam, gente, que ficar com o pênis meia bomba, por exemplo, não é só questão de quem tem problema de saúde, não. Existem vários fatores que vão interferir no processo de ereção. Porque a gente está falando de vários sistemas funcionando em conjunto. O sistema genital, o sistema nervoso, o sistema cardiovascular e o sistema respiratório. Então, isso acontecer é só um sinal amarelo, que alguma coisa não está funcionando muito bem. Vou dar um exemplo. Vamos imaginar que o cara gosta de uma menina, tá afim da menina, ficou afim da menina no primeiro semestre do curso técnico. Aí já está no quarto semestre e ele finalmente, 2 anos depois, conseguiu sair com a menina e vai levar a menina lá para o canto para rolar aqueles negócios. E aí ele olha assim, meu irmão, finalmente eu saí com ela. Caralho, eu nem tô acreditando que essa menina tá na minha cama. Caralho. Vixe, meu irmão, olha a responsabilidade que eu tenho. 2 anos esperando para essa menina estar aqui, ela tá aqui agora. O que aconteceu? Ansiedade. O que acontece na ansiedade? Libera cortisol. Vai interferir no mecanismo da adrenalina e da noradrenalina. Vai interferir no sistema cardiovascular. Consequentemente, o cara pode estar tão afim, mas tão afim da menina que ele brocha. Parece uma contradição, mas é real. Então, às vezes, o cara broxar com você é um ato de que ele está muito afim de você. Olha que doideira. Porque ele ficou nervoso demais e a ansiedade interferiu naquele processo. Ou, outro processo. O cara trabalha aqui só. Sei lá, ele é um enfermeiro. Deu um plantãozão. E aí, ele chega em casa, doido para fazer um love com a mulher dele. E aí ele lembra daquele paciente que morreu ou do que ele tem que fazer amanhã. O trabalho não consegue sair da cabeça dele ainda. E aí vem outro pico de estresse, outro pico de ansiedade. E aí ele pode ter uma disfunção erétil. Isso eu estou falando do mecanismo de ereção propriamente dita. Quando eu chegar lá no final, a gente vai ver que esses mesmos gatilhos podem gerar um outro processo, que é a ejaculação precoce. Mas eu vou já falar dela daqui a pouco. Tá bom? E aí, algumas pessoas podem recorrer àqueles remédios, como o mais popular é o Viagra. E o que é o Viagra? Nada mais é do que um vasodilatador peniano.
O que o Viagra faz? Ele faz chegar mais sangue no seu pênis. Ponto final. É só isso que ele faz. Ele não aumenta a libido, ele não produz testosterona, nada. A única função do Viagra é fazer chegar mais sangue no seu pênis. E é por isso que ele é tão perigoso. Quem é que deve tomar Viagra? Pessoas muito velhas, que já têm um problema neurológico. Perdão, estou falando de uma maneira... Me empolguei demais. As pessoas mais velhas, elas vão começar a ter uma falência de alguns funcionamentos celulares. E aí, elas vão estar com o sistema nervoso mais cansado. E aí, isso pode gerar uma dificuldade da chegada da informação neurológica para a vasodilatação. Então, o cara tá com a cabeça ok, tá afinzão da pessoa com que ele tá, com o cara que ele tá, ou com a mulher que ele tá, mas como ele já tem uma certa idade, a sua função neurológica não é mais a mesma, ele não consegue gerar uma vasodilatação peniana. E aí ele vai tomar o Viagra. Isso também pode acontecer porque ele tem uma baixa da testosterona. Então, o sistema neurológico dele tá bom, ele é 50, mas o sistema neurológico dele tá ótimo, mas a testosterona dele tá lá embaixo. E aí, o problema da ereção pode ser não pela via nervosa, mas pela via hormonal. E aí ele toma o Viagra. Quanto mais velho nós somos, mais vasos sanguíneos nós temos. E aí o corpo dele responde bem a esse impulso de chegar a bater mais o coração. O cara, quando tem 20 anos, o problema dele, se ele tem uma disfunção erétil, geralmente está aqui, gente. Não é fisiológico. Na grande maioria das vezes, é mental. Um cara, quando tem 20 anos, se ele brocha, ou se ele tá meia bomba, ou se ele não dá duas de uma vez, é porque ele tá geralmente ansioso. Ele gerou uma expectativa muito grande naquele processo e ele não consegue chegar naquela expectativa e ele se frustra e gera um efeito dominó. E aí, o que a galera tem feito hoje? A meninada tem feito, a juventude, né? Falando que nem o velho. Toma Viagra para ver se segura a onda um tempão, para ver se passa a noite dando uma só, para ver se consegue dar duas sem parar, para ver se tem uma ereção que o pênis dele vai ficar que nem uma malha de concreto. E aí ele vai ter um aporte químico que vai mandar o coração dele bater mais rápido para chegar mais sangue no pênis dele, sendo que ele não precisa disso. E aí o que pode acontecer? Parada cardiovascular. O cara pode ter uma parada cardíaca tomando Viagra. Quanto mais jovem ele é, maior a probabilidade disso acontecer. Quanto mais jovens nós somos, menos vasos sanguíneos nós temos. Então, a chance da gente morrer de uma parada cardiorrespiratória é maior do que quando a gente é mais velho. Olha o paradoxo. Um cara mais velho tem mais chance de ter uma parada cardíaca, mas ele tem menos chance de morrer. O cara, quando é mais novo, tem menos chance de ter uma parada cardíaca, mas se ele tiver, ele tem mais chance de morrer. Deu para entender? Então, se o cara tem 20 anos e ele está com algum problema em relação à ereção dele, talvez seja interessante ele dar uma parada e ser sincero. Chegar para a meninazinha ou para o meninozinho e dizer assim, ei, cara, bicho, é porque eu era afinzão de tu, velho, quando tu entrou, e aí eu tô super nervoso, e aí... Cara, isso faz uma mágica na vida de vocês, que só quem fez isso na vida sabe o quanto isso é revolucionário. Às vezes, o cara dá uma... Cara, todo mundo, homens e mulheres, já broxaram ou vão broxar na vida de vocês, porque nós somos seres humanos, nós somos falhos. Se na hora que você não está conseguindo, em vez de você ir lá tomar o remedinho, ou tentar ou fazer, você só sentar e conversar e dizer, cara, tô nervoso. Por quê? Por isso, criei esse monte de expectativa e tal. Meu irmão, às vezes, quando você desabafa isso, e que você tem, obviamente, o acolhimento da outra pessoa, porque existe uma pressão muito foda, porque o homem geralmente tem que estar todo o tempo pronto. É como se ele tivesse um botãozinho lá embaixo que ele vai apertar e o negócio vai ficar no ponto. E não é bem assim, né, gente? A gente também tem sentimento. Serião. E os sentimentos vão interferir, inclusive, no processo fisiológico. E aí a gente está falando da ereção. Quando
o ato sexual termina, o orgasmo, ele é seguido de um profundo relaxamento. E aí, com o relaxamento, diminui a vasoconstrição peniana e o sangue sai do pênis e volta para a circulação sanguínea. Consequentemente, o pênis fica flácido. E é por isso que a sua avó, não, geralmente é o pai, né, e o avô, diz para o cara para ele não transar depois de comer uma feijoada, porque ele pode ter uma indigestão. Faz sentido, gente. O sangue, ele é o meio de transporte do nosso corpo. Se você comer uma feijoada, o seu corpo vai precisar de muito sangue no seu estômago. E aí, se você quiser transar depois de comer uma feijoada, o seu corpo vai dizer assim, eu mando sangue para o pinto, eu mando sangue para o estômago, eu mando sangue para o pinto, eu mando sangue... O que é mais importante agora? Digerir a comida ou pegar aquela menina? E aí, das duas, uma. Ou você vai ficar broxa, ou você vai ter uma puta de uma indigestão. Ou você pode até ter um desmaio, porque vai faltar sangue na sua cabeça de cima. E aí você vai passar mal que só. Então, o ideal é que antes de você transar com alguém, você faça refeições leves, que demande menos sangue, que você faça um exercício de relaxamento para tirar os estresses da sua mente naquele momento, e você se presentificar, e aí você vai ter uma potência de ereção muito grande. Chuchu, por que que a gente acorda, quase todos nós acordamos excitados de manhã? Cara, se você... Oi. Dúvida? Cara, se você... É a nossa última aula, tem que correr. Se você produz testosterona adequadamente, você vai acordar excitado. Porque durante a noite você tem um processo do sono, de reparação, o seu corpo vai acumular muita urina na sua bexiga e o mecanismo de barrar a urina é a excitação. Se você olhar aí para o desenho, você vai ver que a sua uretra, que é a passagem do sêmen e do xixi, ela fica fechada, mais fechadinha durante a excitação, então é um mecanismo do seu corpo evitar que você faça pipi na cama, tá bom? Tá aí, a excitação aconteceu. Pegou a pessoa, pegou o boyzinho que você estava afim, pegou a meninazinha que você estava afim, tá lá, rolou os esquemas e tal, ficou excitadão, e aí vai começar o ato sexual propriamente dito. Antes de mais nada, é preciso a gente lembrar que o ato sexual é um ato que exige um certo atrito. Você vai penetrar alguma coisa vai ser penetrada pelo seu pênis. Então, é preciso que aquilo esteja muito bem lubrificado, para que não gere dor, não gere ferimento. Se existe dor durante o ato sexual, é porque alguma coisa não está legal. Então, o seu pênis vai se preparar para isso e vai lubrificar a sua glande. E aí, como é que acontece a lubrificação dessa glande? Através da vesícula seminal. Se você perceber, se você não for um cara muito afoito, ou se você for uma mulher muito observadora, você vai ver que se o cara capricha muito nas preliminares, a tendência é que ele libere um líquido transparente logo no começo. Tem nada a ver com a ejaculação ainda. Que líquido é esse? É o líquido pré-ejaculatório. Ele serve para lubrificar a glande, que é a cabeça do pênis. Vocês viram isso lá na anatomia. Para facilitar a penetração e evitar ferimento, evitar lesões. Porém, esse líquido pré-ejaculatório pode conter, sim, o esperma. Vindo de ejaculações anteriores, ele pode numa probabilidade muito pequena, verdade. Mas sim, ele pode eventualmente gerar um processo de gravidez indesejada, tá certo? Então é importante usar o preservativo caso você não queira pegar uma doença. E caso você não queira engravidar ninguém sem querer, que você use desde o início da relação sexual, porque o líquido pré-ejaculatório pode sim conter espermatozoides. Mas a função principal dele é lubrificar a glande para facilitar a penetração. E aí, logo em seguida, a gente vai passar pela próstata, que é essa estruturazinha que está aí circulada para vocês. Percebam que a próstata está bem no meio do caminho entre o seu ânus, e falando a palavra feia, entre o seu ânus e o seu pênis.
Ô, gente, que pena. Tá ruim para todo mundo, tá? Tá ruim para todo mundo, tá, gente? A minha dá uma travada de vez em quando, mas o seu áudio permanece. Aí só a imagem que trava e depois volta. Entendi. A próstata... Para mim tá caindo às Oi? vezes. Oi? Para mim tá caindo às vezes. Do nada sai da aula, eu tenho que ingressar de novo. Nossa. Gente, eu vou tentar fazer uma melhor aqui, tá? Eu já fechei todas as janelas para a nossa conexão ficar o melhor possível, tá certo? E aí, a nossa próstata, ela fica exatamente no meio do caminho entre o nosso ânus e o nosso pênis. E é por isso que existe uma relação muito forte entre a penetração anal e o estímulo sexual masculino. Inclusive, tem caras que são heterossexuais e curtem a penetração anal, mas isso é para as fantasias e para a erotização de cada um de vocês, tá certo? O que é importante a gente saber? Que é por isso que, inclusive, o exame de próstata é feito pelo toque retal. Se vocês observarem pela figura, o reto é o local mais próximo da próstata que a gente pode tocar. E aí, se ela tiver algum tipo de inchamento, que é um sinal de que pode haver um câncer de próstata, é importante fazer esse exame. Lembrando, gente, que o câncer de próstata mata muito homem por aí. Então, é importante fazer essa prevenção, tá certo? Tem a idade, tem tudo. Então, por isso o exame é lá, porque é o canto mais perto de chegar lá e ver se está no tamanho correto ou não, tá certo? O que a próstata faz? Ela produz o líquido prostático, que nada mais é do que o líquido que vai conter os espermatozoides. Então, quando junta o líquido prostático com os espermatozoides, nós temos aquilo que nós chamamos de sêmen. Então, à medida que você vai ter um estímulo sexual, os seus espermatozoides vão fazendo a marcha, saindo do epidídimo em direção ao canal deferente, eles vão entrar no seu corpo, passar pela próstata, e aí vão levar um banho de líquido prostático e virar o sêmen propriamente dito. Então, quanto mais você capricha nos estímulos, mais você vai produzir líquido espermático, maior vai ser o volume do seu sêmen, e a tendência é que você tenha uma potência de orgasmo maior. É por isso também que é importante, às vezes, fazer estímulos em regiões próximas à região peniana, principalmente na região das coxas, porque nos nervos que passam na região interna da coxa, e aí as moças que gostam de rapazes, os rapazes que gostam de rapazes, os rapazes que já receberam estímulos podem confirmar para mim que a região interna das coxas é uma região extremamente erógena para o homem, em que ele responde com uma atividade prazerosa muito intensa. Isso acontece porque no nosso sistema, a gente vai se valer dessa rede nervosa da coxa para poder estimular o nosso pênis, inclusive na hora do orgasmo, para a gente ter uma potência do orgasmo mais intensa, tá certo? O que é o orgasmo? É um tiro que o seu pênis dá para poder lançar os seus espermatozoides o mais longe que ele conseguir. Basicamente é isso, tá bom? E aí, passando pela próstata, que vai levar o líquido prostático, o que tem no líquido prostático? Nutrientes para os seus espermatozoides, como frutose, e vão ter sais que vão tamponar os ácidos vaginais. A vagina da mulher é ligeiramente ácida, para proteger ela contra bactérias. E aí, para proteger os espermatozoides eles chegarem vivos até o óvulo, o homem vai liberar sais, líquido prostático, que vai compor o sêmen, para poder neutralizar esses ácidos vaginais. E é o que dá aquele cheiro característico de água sanitária, geralmente, para o esperma, tá certo? O que acontece é que quando o cara tem um problema na próstata, Tayara, ele não vai produzir líquido prostático. Ele pode até produzir espermatozoide, mas não tem um fluido.
que vai nutrir, vai proteger e vai ser o veículo. Os espermatozoides são células que nadam, elas têm um flagelo. Então, se não tiver sêmen, eles não têm onde se locomover, não tem como se alimentar e não tem proteção. Então, eles não chegam vivos no destino deles. E é por isso que o homem fica estéril. Tá certo? E aí, quando finalmente o cara tem todo esse estímulo, os espermatozoides passearam por todas essas regiões, ele está pronto para atingir o orgasmo. E aí, o que é o orgasmo? O orgasmo é o pico da excitação. Entendam que eu falei de maneira bem geral, mas o que vai acontecendo? À medida que o estímulo vai acontecendo, esse estímulo ele vai crescendo, ele vai crescendo, ele vai crescendo. Aí o cara, pera, respira, senão eu chego lá muito rápido. Ele respira, aí ele volta, aí vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, aí respira, senão vai chegar logo. Aí vai crescendo, vai chegar uma hora que ele vai perder o controle. Isso faz parte do nosso mecanismo de reprodução, senão o cara ia querer ficar lá para sempre, ia morrer ali e não ia reproduzir. Chega uma hora que ele não aguenta mais, né? E aí vem o pico de excitação. O que é o pico de excitação? É uma onda eletromagnética, sistema nervoso, que vai descer em direção ao pênis e vai subir pelas coxas em direção ao pênis. Pode prestar atenção que quando você está perto de ejacular, você vai sentir uma sensibilidade muito forte na região interna da sua coxa e parece que ela quer se contrair. Porque o seu corpo, ele meio que vai se comprimir todinho, e é por isso que o cara se contorce todinho, para poder gerar o maior potencial possível em direção ao pênis, para poder lançar o esperma o mais longe que ele conseguir. Tá certo? Porque ele vai ter uma longa jornada no sistema genital feminino. Então, quanto mais longe ele for de saída, é mais fácil ele chegar lá no destino final. E aí, o cara vem com toda essa onda. Ao mesmo tempo, lembra que o sistema nervoso está ligado ao sistema químico. Ele vai ter uma onda de outras coisas. Vai liberar endorfina, vai liberar serotonina, vai liberar um monte de coisa e ele, tem um orgasmo. Então, é um pico de potencial nervoso e um pico de neurotransmissor. E é por isso que é tão prazeroso. Serotonina, dopamina, endorfina. A dopamina é o nosso principal neurotransmissor ligado a coisas prazerosas. Comer chocolate, comer açúcar, para quem usa droga, uso de drogas, todos eles liberam os likes que você recebe no Facebook, os coraçõezinhos que você recebe no Insta, nas suas fotos, todos eles são mecanismos que liberam dopamina. E a dopamina está diretamente ligada à reprodução. Então, quanto mais você gasta a dopamina, menor a intensidade do seu orgasmo. Quanto mais você segura a dopamina e você deixa ela para momentos estratégicos, maior vai ser a intensidade de prazer que você vai ter nesses momentos. Em outras palavras, se eu vou transar com a menina dos meus sonhos hoje e eu passo o dia vendo besteira no Facebook, comendo doce, eu vou gastar o melhor orgasmo da minha vida com essas coisas. Quando chegar lá na hora H, a intensidade do meu orgasmo vai ser menor, porque vai faltar substância química no meu corpo. Então, é importante que a gente faça boas escolhas para aproveitar bem, porque ela é limitada. O nosso corpo produz uma certa quantidade, vai gastando e depois tem que produzir mais. Quanto mais eu tenho para momentos específicos, maior vai ser o prazer que eu vou sentir naqueles momentos. Então, sabe escolher bem onde vocês vão colocar a dopamina de vocês. E aí libera tudo isso. E aí o cara vê o relaxamento, que ele se contraiu todinho para liberar o sêmen, aí vem a endorfina e relaxa ele por inteiro. E é por isso que muitos homens dormem. E aí vem o pico do prazer, porque libera dopamina e libera outros mecanismos químicos. Aqui a gente está falando de dois mecanismos diferentes, a ejaculação e o orgasmo. A ejaculação nada mais é do que um impulso eletromagnético que lança os espermatozoides para fora. O orgasmo é a sensação prazerosa que vem do ato. Por que eu estou falando isso? Porque o cara pode ter dois processos diferentes. O ideal é que os dois aconteçam ao mesmo tempo.
Mas ele pode ejacular antes de sentir o orgasmo. A ejaculação vem antes do pico do orgasmo, que nós chamamos de ejaculação precoce. Ou, em casos muito raros, pode acontecer o inverso. O cara teve um orgasmo e não ejaculou. Chuchu, o que tu quer dizer com isso? Que ele vai continuar a ter a excitação sexual e que ele pode ter um outro orgasmo em seguida mais fraco, com a mesma ejaculação. O nome disso é orgasmo seco. Tá certo? O orgasmo seco é mais raro, mas acontece. O cara gozou, teve o orgasmo e não ejaculou ainda. Ele pode continuar a diversão. É raro, mas acontece. Para o cara saber se ele pode ter filho ou outras questões em relação ao seu esperma, à saúde dos seus espermatozoides, ele vai fazer o que nós chamamos de espermograma, tá certo? Que, inclusive, tem um vídeo muito engraçado no YouTube que eu posso compartilhar com vocês, que é sobre o espermograma. O cara vai lá no laboratório, coloca o esperma num potinho e a galera vai examinar os espermatozoides do cara que estão nesse potinho. Basicamente é isso. Gente, a ereção, a ejaculação, o orgasmo, assim como a ereção, ela vai depender de vários fatores. Como eu falei, vai depender da quantidade de dopamina que o cara conseguiu armazenar até aquele momento, tá certo? Quanto maior a dopamina, maior a intensidade química do orgasmo. Agora, o tempo que isso vai levar, isso é muito relativo, porque vai depender dos graus de excitação que ele tem, se ele está ansioso ou não. A tendência é que quando o cara está muito ansioso, ele consiga segurar menos. Quanto mais ansioso o cara tiver, mais rápido ele vai ejacular. Tá certo? Quanto mais relaxado ele tiver. E aí, por que geralmente associa-se a segunda penetração um tempo maior do que a primeira em relação ao tempo entre a excitação e a ejaculação? Porque geralmente o cara está mais relaxado depois da primeira vez que ele ejacula. Entendam que isso é completamente treinável e trabalhável e que ele pode conseguir desenvolver a habilidade de segurar um tempo muito bom e ter um pico de ejaculação muito intenso com apenas uma penetração. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que muitas vezes a gente tenta compensar algo que a gente não quer ou não pode trabalhar naquele momento, transando 2 ou 3 vezes em seguida, algo que a gente poderia... É uma questão de compensar a falta de intensidade com quantidade. Dá para entender o que eu estou querendo dizer? Sim? Que eu acho que é um pouco a pergunta da Yara aqui no chat. Se eu conseguir me trabalhar para não estar muito ansioso, para poder fazer o jejum de dopamina durante os dias ou o dia que precede aquele ato sexual, se eu faço uma dieta legal para não ter conflito de sangue, se eu faço uma meditação, sei lá, se eu vou curtir a mina ou o cara antes de transar com ele ou com ela e tô relaxadão, eu posso segurar um tempão, ter um pico de orgasmo super intenso na primeira. Chuchu, isso é difícil? Porque exige uma preparação gigantesca. Ou eu posso fazer a opção de dar 2, mais ou menos, e ser feliz com isso. É uma questão de escolha também. Até que o que você prefere, o que é melhor para você, o que te deixa mais à vontade e o que é possível naquele momento. Tem cara que não consegue dar 2. E aí ele tem que se rebolar para poder investir numa bem-dada. Em termos bem populares, é bem isso. Ou tem cara que diz assim, não, eu consigo dar 2 em seguida e eu prefiro do que ficar me esforçando para ficar enlouquecendo para ver se eu consigo dar uma surpreendente. Então, mas que é possível? E por que geralmente a primeira é mais rápida que a segunda? Porque um orgasmo, ele traz um relaxamento que faz com que o cara tenha um controle melhor na segunda do que na primeira. Simples assim. Tá bom? Tranquilo, gente? Em relação ao sistema genital masculino, vocês têm alguma pergunta? Tranquilo? Pois eu vou continuar aqui, eu vou tentar fazer o máximo que eu puder dentro do tempo que a gente ainda tem.
Tá certo? Dando continuidade, a gente vai falar um pouquinho sobre o sistema reprodutor feminino. Por que não? Lógico que sim. Ele é tão importante quanto o sistema genital masculino. Talvez para as meninas que têm um sistema genital feminino seja mais importante do que o masculino, porque é o delas. Também na minha humilde avaliação. E aí, assim como o sistema genital masculino, o feminino também vão ter mecanismos para se preparar para o processo do ato sexual, mas, além disso, então tem um plus aí para o sistema reprodutor feminino, é que ele também precisa se preparar para a gravidez. E aí, tudo começa na abertura desse sistema reprodutor, que é a vulva, ou a pepeca, ou a vagina. Na verdade, a vulva, ela envolve muito mais do que a vagina, porque a vagina, ela é basicamente a abertura do canal vaginal que vai receber o pênis. A vulva é a vagina, mais os grandes lábios, mais os pequenos lábios, mais a abertura da uretra. Percebam que na mulher é diferente. No homem, a uretra é a sede da urina e da ejaculação. A mulher, não. Um buraquinho sai a urina, que é a uretra, e o outro um pouquinho maior vai receber o pênis. Não, ainda não. Que a nossa vai até 11h10. 11h05 eu pego a frequência, tá? Que vai receber o pênis. E lá em cima, a cerejinha desse bolo maravilhoso é o clitóris, que histologicamente é o que está próximo da glande. Então, é uma região que tem uma zona erógena muito potente. O detalhe importante é que, no caso do menino, geralmente, a potência do prazer sexual se concentra muito na glande. Na mulher, o clitóris sim é uma zona de prazer muito intensa, mas não é a única. A mulher precisa ser excitada em outros lugares para poder ter a sua excitação. Tá certo? E aí, aqui é só para a gente ver mais ou menos como é por dentro. Observem que o clitóris, ele não é só aquela pontinha. O clitóris é essa estrutura em rosa inteiro, que tem aquela pontinha, mas que ele vai ter dois bracinhos que envolvem a região da vulva. E é por isso que é muito importante, às vezes, fazer a excitação dos grandes e pequenos lábios, porque você também vai estar excitando as partes laterais daquele clitóris, tá certo? Além disso, a menina... Não é verdade? Não deixa de ser, né? Além disso, lá embaixo, na pontinha do coraçãozinho, a menina vai apresentar duas glândulas, que são as glândulas de Bartholin's, que é uma das chaves do castelo, para quem quer se aventurar aí por essa aventura que é o sistema reprodutor feminino. As glândulas de Bartholin's, elas vão ter uma função semelhante à vesícula seminal dos meninos. Elas vão produzir os líquidos lubrificantes da vagina, que também tem a função, assim como a vesícula seminal, de facilitar a entrada do pênis e possibilitar um processo de penetração sem atrito, sem dor e sem machucar o sistema genital feminino. Quanto mais lubrificada ela estiver, menos atrito vai ter durante o ato sexual, consequentemente, vai ter muito mais espaço para o prazer e muito menos espaço para a dor. Então, é importante esperar que a vagina esteja devidamente lubrificada antes de começar a penetração, porque senão vai ocasionar dor, e essa dor vai gerar uma contração do canal vaginal, vai dificultar a penetração e vai gerar vários mecanismos que vão dificultar a chegada da menina no orgasmo. Então, o orgasmo começa muito antes, ao possibilitar que a vagina esteja lubrificada para receber o pênis. Então, o orgasmo feminino começa antes da penetração.
tá certo? Esperando que a vagina esteja devidamente lubrificada para receber o pênis. O detalhe é que quando geralmente o sexo é feito com preservativo, a gente não tem a nossa contribuição do líquido seminal, porque ele está preso dentro da camisinha. Então, é preciso estimular a mulher ainda mais para que ela esteja mais lubrificada ainda para poder receber um pênis com preservativo, tá certo? Então, o rolê é caprichar nas preliminares, tá certo? E aí, aqui é uma fotografia que eu achei muito interessante, que são o percurso... Calma. Assim que acontece a penetração no canal vaginal, que o cara introduz o pênis no canal na abertura da vagina, vai entrar no canal vaginal, que é isso aí que vocês estão vendo. Aqui são 4 etapas diferentes de deformação e de modificação da estrutura do canal vaginal. Chuchu, isso acontece como? Aí são as etapas. O número 1 é a menina ainda não foi estimulada. No número 2, ela está sendo estimulada, está tendo a relação sexual. No 3, ela está no pico da excitação. E no 4, ela já teve o orgasmo dela e o relaxamento está acontecendo. Se vocês olharem com bastante cuidado nessa fotografia, vocês vão observar que o canal vaginal ele é cheio de preguinhas. Eu não sei se o Davidson Silfarno falou isso para vocês. Que o canal vaginal ele tem ele parece uma sanfoninha. Falou isso para vocês? Para não ficar me repetindo, para a gente ganhar tempo. Essa sanfoninha ela vai se dilatando na penetração. Então, a tendência é que as meninas dilatem o seu canal vaginal para se acomodar ao tamanho do pênis. Então, geralmente, a menina, quando tem um parceiro fixo, o canal vaginal dela se acomoda ao tamanho do pênis do cara. E é por isso que, quando ela troca de parceiro, ela vai demandar algumas relações sexuais até que o seu canal vaginal se acomode ao novo pênis. E aí isso pode gerar algumas interferências durante o sexo, durante o prazer dela, porque ela vai demandar algumas relações sexuais até que o seu canal vaginal se acomode a esse novo tamanho de pênis, tá certo? Um outro detalhe importante é que o canal vaginal termina no colo do útero. E se vocês olharem bem, ele chega no máximo a 10 centímetros. Então, na verdade, até 12 centímetros. Um pênis de 10 centímetros já é suficiente para provocar o prazer em uma mulher. Acima disso, a gente está entrando em outras zonas de prazer, que não são as anatômicas, não são as fisiológicas, mas são psicológicas, são mentais, tá certo? Quando você tem um pênis muito avantajado e que ele vem com muita violência no colo uterino, pode provocar dor. Tem gente que sente prazer na dor, mas aí é de cada pessoa, tá certo? Não quero fazer juízo de valor aqui, tô só jogando algumas informações e algumas curiosidades para vocês. Uma outra coisa importante é que a dilatação acontece mais lá em cima, porque é a parte que vai receber os espermatozoides, para receber todo mundo, eles poderem subir pelo útero, tá bom? Aí, aqui é para a gente ver como é que é por dentro. Tem a vagina, tem o canal vaginal, tem o cérvix, que é o colo do útero, o útero e as tubas uterinas e depois o ovário. O espermatozoide, ele precisa passar do canal vaginal até a tuba uterina para ter a fecundação. E ele é uma célulazinha. Então, percebam que ele tem uma longa jornada pela frente. A vagina, como ela é aberta, literalmente, para o meio ambiente externo, ela vai produzir os ácidos vaginais que vão tentar proteger essa vagina contra infecções. E é por isso também que a mulher é mais fácil ter infecção do que os homens, porque o órgão dela é mais exposto mesmo, tá certo? Tudo bem até aí. E aí, o que controla esses mecanismos hormonais da menina? Pausa. Gente, eu tenho uma questão aqui com vocês. Eu vou puxar a frequência agora, porque a gente já está na nossa hora, mas ainda falta metade do nosso slide de sistema genital feminino. E aí a gente tem duas opções.
E aí, como essa aula fica gravada, eu fico muito tranquilo de fazer isso com vocês, porque quem porventura precisar sair pode assistir o final depois. A gente pode parar a aula aqui. Eu já peguei a frequência, tá certo? E a prova de vocês, eu faço, quando eu for fazer a questão de sistema reprodutor, eu vejo até esse slide, ou, se vocês quiserem, eu posso esticar um pouquinho para terminar a parte do sistema genital feminino, e como a aula vai ficar gravada, quem não puder assistir depois, e aí a gente conclui o conteúdo inteiro. Mas aí fica a critério de vocês agora, porque o tempo de vocês acaba de se encerrar. O que vocês me dizem? Eu só peço que vocês sejam um pouco mais assertivos para a gente não perder muito tempo, tá bom? Para quem precisa sair, eu acabei de fazer, de pegar a frequência, tá bom, gente? Vocês não vão ser prejudicados. Em relação ao conteúdo, vocês podem assistir a videoaula depois, do finalzinho, tá bom? Mas aí fica a critério de quem quiser. Professor, eu vou ter que sair, que eu vou trabalhar. Eu sei, mas tu entendeu o que eu disse? Tu pode ver o finalzinho depois, caso você queira. Mas a frequência já está aqui, eu acabei de fazer a frequência. Oi? Já puxou a frequência, né? Já puxei a frequência, já sim. Tá certo, obrigada. De nada. Tchau, Railane, bom trabalho. Não. Todo mundo é de acordo? Pois eu vou continuar. Falta pouca coisa, tá, gente? E aí, quem precisar sair, vê o finalzinho depois, tá? Aqui, quem não disse nada é porque tá de acordo, é? Eu preciso que você se fale, gente, para não é positivo, não. Ok, por mim, ok. Beleza, então eu vou continuar. Aqui a gente está vendo como é que funciona o controle hormonal. Se vocês observarem bem, é igualzinho ao do homem. Igual, eu vou me empolgando e às vezes eu vou me perdendo. É igualzinho ao do sistema reprodutor masculino. A diferença é que o LH e o FSH vão agir no ovário, em vez de... Tchau, Vanessa, bom trabalho. Tenta assistir o finalzinho depois, que ela está sendo gravada, tá certo? Bom trabalho, viu? Eu já puxei a frequência, tá tudo bem. Vai em paz. Tchau. Beijo também. Gente, e aí, só que quando o FSH e o LH chegam no ovário, eles vão estimular o ovário a produzir um outro tipo de hormônios, que é o estrógeno e a progesterona. O estrógeno, ele é feito a partir da testosterona. Chuchu, tu tá dizendo que a mulher produz testosterona? Sim, só que ela imediatamente pega a testosterona e transforma em estrogênio. E o estrogênio vai gerar os caracteres sexuais secundários femininos. É que vai aumentar os seios, é o que vai alargar o quadril, que vai aumentar a deposição de gordura embaixo da pele. É por isso que a mulher tem mais taxa de gordura do que... Não, gente, eu vou terminar de meio-dia. Vai ter mais taxa de deposição de gordura embaixo da pele. E é por isso que, até nos romances e tal, é comum a gente falar da mulher ter aquela pele torneada, os braços torneados, as pernas torneadas. Porque como ela tem mais gordura embaixo da pele, dá uma sensação de que o tecido dela é mais arredondado, é mais macio, tem um jeitinho diferente de pegar, né? O do homem, como tem menos gordura e mais músculo, é mais riscado, é mais trincado, é mais duro de pegar, é mais rígido. Estou falando de músculo, de braço, de perna, de bunda. No caso da menina, ela tem... isso está relacionado com o dimorfismo sexual, tá certo? E também porque a mulher vai armazenar o bebezinho. Então, se ela tiver uma deposição maior, as mulheres que têm maior deposição de gordura, elas vão ter maior chances de se nutrir e nutrir o bebezinho. E é por isso que isso foi uma seleção positiva no caso das garotas, tá certo? E
aí, o estrogênio a progesterona vai ter uma outra função. Eu vou falar daqui a pouquinho, tá certo? Em linhas gerais, é mais ou menos isso que acontece. E aí a gente entra nessa figura que trabalha 4 coisas diferentes e que a gente vai se ater a ela um pouquinho de atenção, tá certo? Aqui, a gente vai falar especificamente de um processo que acontece nas meninas chamado de ciclo menstrual, que é o ciclo em que a menina se prepara para poder engravidar. Porque acontece assim, se vocês lembrarem, eu falei no começo da nossa aula, que o menino produz espermatozoide desde que ele entra na puberdade até o final da vida dele, se tudo der certo, todo dia, o tempo todo. A menina não. A menina, ela produz os seus óvulos, que é... Ai, não tô achando. Que é o gameta feminino antes dela nascer, para vocês terem noção. Ela produz todos os seus óvulos na barriga da mãe dela. Só que, quando ela nasce, eles ficam armazenados no seu ovário. É como se eles ficassem lá congeladinhos. E aí, quando a menina entra na puberdade, é hora de abrir a geladeirinha do ovário e ela vai tirando um óvulo por mês, às vezes 2. Um mês, um ciclo ela tira do lado direito, um ciclo ela tira do lado esquerdo. E aí, quem é que aciona a hora de tirar esse óvulo do ovário e jogar na tuba uterina? Os hormônios. A mensagem sempre começa pela hipófise, porque é a coordenadora do rolê, é a maestra da sua mente. Como? Produzindo LH e FSH, que é o primeiro gráfico que a gente está vendo na figura. Observem que eles ficam estáveis quase o ciclo inteiro, mas tem um momento que eles começam a crescer até lá em cima. Então. Esse é o período que nós chamamos de período fértil. Quando chega no pico da produção de LH, a gente vai vir para a terceira barrinha em azul, que são os hormônios estrógeno e progesterona. Observem que o pico de LH e FSH está coincidindo com as altas produções de estrogênio, que é a linha em azul. O estrogênio é o que vai estimular a preparação feminina para a reprodução. É por isso que tem... e aí, isso é uma abordagem fisiológica e é de maneira geral, e vocês podem me confirmar aqui ou não. Existe um período do mês em que a menina acorda e olha para o espelho e se acha a diva, linda, rainha, glamurosa, veste aquela calça veste ela perfeitamente bem, ela bota aquela make, bota aquele salto, vai se sentindo poderosa para o trabalho, acho que todo mundo olha para ela, a pele dela tá linda, brilhante, maravilhosa, e ela exala um cheiro, que é o cheiro dela. E que, na grande maioria das vezes, são os meninos que percebem, e as outras mulheres. Aquele dia que você está se sentindo poderosa, aí o seu namorado, ou a sua namorada, mas geralmente são os meninos por uma questão fisiológica, não que as outras moças não percebam, a sua namorada vai chegar assim para você, mulher, você tá tão cheirosa. A gente diz assim, nem passei perfume. É o cheiro da sua pele. Porque você vai liberar um negócio chamado de feromônio, que é uma substância química que é como se fosse um perfume natural que serve para atrair o seu parceiro ou a sua parceira. Nesse momento, pode ter certeza que você está ovulando. Você, mulher, nesse momento está com o seu pico de produção de estrogênio. Então, a sua libido está lá em cima. É o momento do mês que você se sente poderosa e que, ao mesmo tempo, você sente muita vontade de estar com alguém. Que você quer fazer aquele sexo selvagem, que você quer sair com as suas amigas na sexta-feira, que vocês podem confirmar para mim, mas é mais ou menos por aí. Dura mais ou menos uma semana. É aquela semana que vira, né? E aí depois eles começam a cair esses hormônios. Primeiro o LH e o FSH. E aí das duas uma. Se não houver gravidez, eles vão despencar.
E aí, vai aparecer umas 2 semanas depois, você vai acordar, aí vai ver uma microespinha na sua testa e vai dizer assim, ai, gente, eu tô horrível hoje. Olha como eu tô gorda, aquela calça da semana passada não cabe mais. Aí você veste uma calça frouxona, aí vai se sentindo horrível pro trabalho, ninguém olha para você, você acha tudo chato e você fica extremamente sensível. Aquela cantada de pedreiro que na semana passada não chamou sua atenção, naquele dia deixa você profundamente ofendida. O que está acontecendo? Os seus hormônios... Está tudo errado. É aquele dia que a sua mãe briga com você, ela te dá um carão que ela sempre te dá, mas aí você vai para o seu quarto chorar. Comigo. Aí você vai desabafar pro seu namorado. Aí você diz assim, aí o seu namorado, foi o que ela disse? Ela disse, aí ele, não, mas ela não sempre fala isso pra você, aí você olha pra ele, seu insensível, você não sabe. E aí, às vezes, você tá chorando e você fica puta. O cara chega, amor, por que você tá chorando? Você, eu não sei. Por quê? São questões fisiológicas. Isso é real? É. Às vezes você vai chorar sem motivo mesmo. E o motivo é porque os seus hormônios estão caindo. Simples assim. Não tem uma razão externa, a razão é interna. Por que você fica gorda? Porque quando você começa a ficar inchada, vai havendo um processo, sim, de deposição de líquidos no seu tecido linfático, e você vai parecer mais gorda mesmo. E aí os seus hormônios vão caindo. O detalhe é que você não engravidou e o seu corpo vai pegar tudo aquilo que ele preparou e vai jogar fora para começar tudo de novo. O que é aquilo que ele preparou? Primeiro, ele botou o óvulo para esperar o espermatozoide na tuba uterina. E segundo, ele preparou o útero para receber o bebê. Se você olhar no último quadradinho do nosso slide, você vai perceber que tem um negócio aí que parece um morro. Que é tipo isso, ela sabe exatamente porque ela passa pela mesma coisa. E aí ela tem... Porque às vezes, gente, uma das grandes dificuldades de conviver em sociedade é porque a gente se toma como referência. Se você estiver vendo aí, esse é um dos poucos processos do ser humano em que homens e mulheres são bem diferentes. Os outros são muito semelhantes. A visão, o tato, o paladar... Mas a questão hormonal sexual é o que modifica um do outro. E aí, às vezes, o cara não tem margem para poder se tomar como referência. Ele não sabe o que está acontecendo. Aí ele fica, pelo amor de Deus, a minha mulher virou um monstro. Quando a gente estuda fisiologia, facilita muito a gente compreender o que está acontecendo. Porque, diga assim, eu não passo por isso, mas eu olhando para esse gráfico, eu começo a entender o que está acontecendo. Esses são os hormônios dela que estão caindo. Quando for na semana que vem, ela volta ao normal. Eu só preciso ajudar ela, dar apoio, ela perceber que ela não está sozinha, começar a produzir a sua ocitocina e que ela vai conseguir encarar isso de uma maneira muito melhor. No momento que os hormônios estão caindo, a gente precisa recompor ele com outros hormônios. Muitas vezes as mulheres, quando se sentem sozinhas, não se sentem acolhidas, elas vão tentar recompor isso através da dopamina. E é por isso que a mulher, quando... Mas eu estou adiantando, peraí. Eu vou já chegar lá, senão me perco. A gente está falando da preparação. A mulher ovulou e ela tem que preparar o útero dela para receber o bebê. Como é que ela faz isso? Ela vai forrar o útero dela. Isso aí que vocês estão vendo lá embaixo é a parede do útero da mulher. Observem que ele fica mais espesso e que depois ele diminui. Ele fica maior, a camada, porque ele é como se ele estivesse forrando o útero para receber o bebê. Se não chegar bebê, ele vai jogar tudo fora. Não chegou bebê, foda-se bebê. Não chegou bebê, joga tudo fora. Aí no mês que vem ele diz assim, não, cara, mas pode chegar outro bebê. Aí ele vai começar tudo de novo. É assim que funciona. O seu útero é meio maluco, que nem você quando tá de TPM. Ele preparou tudo. Ele forrou o útero, ele botou o óvulo na tuba uterina, ele deixou você bonita, deixou você com a autoestima lá em cima, o seu cabelo tá brilhoso, aquela hidratação que você faz que nunca presta naquela semana fica ótima. E não teve gravidez. Aí ele disse assim, como assim? Eu preparei essa mulher todinha, ela não ficou grávida.
vou jogar essa toda fora. Aí ele começa a descamar o útero. Como? O hormônio caiu, tudo. Mas antes ele diz assim, o dia da ovulação é o dia D. É o dia que você está poderosa e que geralmente você faz as maiores loucuras da sua vida. É o dia que você ovulou. Tá tudo lá em cima. Se naquele dia não houver gravidez, o seu corpo vai dizer assim, cara, mas eu vou te dar uma chance. Eu vou segurar por uns dias aí, uma semana. Tu vai ter uma semana para conseguir uma gravidez. E aí, o estrogênio cai, mas ele vai produzir um outro hormônio, que é a progesterona. Que é aquele momento, não sei se vocês seriam, você acorda poderoso num dia e na semana seguinte você está super produtiva, você quer fazer aquele projeto, você vai para academia, você fica super produtiva. E aí, uma semana depois, você começa a entrar no TPM. O seu útero diz assim, meu irmão, te deixei bonita, poderosa, gostosa, tu não engravidou, ainda te deu uma semana de prazo, tu ainda não deu vencimento, porra, agora eu vou jogar tudo fora. Aí começa a cair todos os hormônios, e aí o hormônio é uma substância química. Você estava bonita por causa do hormônio, você estava produtiva por causa do hormônio, e ele tirou tudo de você. E aí você começa a ficar mal. Começa a faltar energia para fazer as coisas. Você começa a achar o seu trabalho um saco. O seu útero, ele vai jogar tudo aquilo que ele forrou fora. E ele vai começar a se contrair para jogar aquilo fora. Aí você começa a sentir cólica. E aí você, meu irmão, já não estou produtivo, já estou gorda, e estou com espinha na minha cara. E ainda estou sentindo dor. E é das duas uma. Se você tem uma companheira que lhe compreende, que sabe o que você está passando e te acolhe, se você tem uma mãe ou um pai que te compreende, te acolhe, ou um companheiro que te compreende, te acolhe, você vai produzir, a gente viu lá na nossa primeira aula, a ocitocina. E aí você consegue encarar isso de uma maneira melhor, porque você vai estar compensando a falta de estrogênio e progesterona com ocitocina, com outros hormônios. Se não tiver nada disso, se o seu namorado é um machistazão, que não sabe o que está acontecendo com você, ou se você mora sozinha, você vai tentar compensar isso com dopamina, que é o hormônio lá do prazer sexual que eu falei quando eu falei de sistema hormonal masculino. Aí você vai se entupir de sorvete, se entupir de chocolate, vai ver seriado sem parar, vai ficar no Instagram, zapeando o dia todo, matando no trabalho, querendo dormir para sempre. Você está tentando compensar a falta de hormônio com outra coisa. Tá certo? Aí, quando cai tudo, que o seu útero começa a se contrair loucamente, ele vai se contraindo, vai abalando as estruturas do útero e as paredes vão se ruindo. E aí ele bota o óvulo, bota o útero, bota tudo fora pela menstruação. Então, para o menino que nunca menstruou na vida, a menstruação é tipo a pior dor de barriga que você já teve na sua vida. Lembra de uma cólica intestinal? É parecido, só que pior. Tá certo? As meninas podem dizer se a minha comparação ela faz sentido ou não, mas é o mais próximo que eu já consegui chegar no meu estudo. Parece a pior dor de barriga da sua vida, só que pior do que a pior. A cólica intestinal, ela lembra uma cólica intestinal, só que a cólica intestinal ainda é pior, porque ela é aguda. É isso mesmo? Faz sentido? Me ajudem, por favor. E aí, a menina menstrua, e aí ela menstrua, fica péssima, e aí depois ela acorda um dia. É tipo isso, é uma caganeira intestinal por 5 dias. Eita, é tipo, pronto, entendi. E aí, quando passa, é engraçado, porque quando ela está nos últimos dias da menstruação, vai chegar um dia que ela vai acordar, é que nem quando está aquele dia de chuva muito doido e que no outro dia acorda sol. Ela vai acordar um dia, passou. E ela começa a vida dela toda de novo. Né? E aí, bola para frente. E aí começa tudo de novo. No caso das meninas que têm alguma alteração, como mioma, né? Ou como ovário micropolicístico, isso vai ser diferente, porque vai alterar todo o fluxo hormonal dela. Então, é difícil de prever como vai se comportar.
tá bom? Mas uma coisa a gente sabe, que é alterado e alterado para mais. Ela vai ter picos de coisas, ou vales de coisas, é tudo assim meio descompensado. E é por isso que as meninas que têm ovário micropolicístico, elas tomam anticoncepcional. Primeiro, para evitar que esses micropolicísticos virem carcinomas e para regularizar o ciclo menstrual delas também, tá bom? Se houver gravidez, o que vai acontecer? A progesterona, em vez de cair, que é essa segunda linha rosa dessa tabelinha azul aí que vocês estão vendo, ela vai crescer, porque ela vai ter que segurar o bebê no útero para a mulher não menstruar o bebê. Então, a mulher vai parar de menstruar. A progesterona vai subindo, 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 subindo. E aí ela vai produzir outros hormônios, como a prolactina, como a citocinina, que vai ajudar a mulher a preparar o seio, vai preparar o quadril para ela ter o parto. E aí é quando a mulher tem uma gravidez desejada e que ela está psicologicamente amparada. Isso é muito importante a gente sempre lembrar que as duas coisas estão juntas. É o momento que a mulher está mais linda. A pele dela fica ótima. Perceba uma grávida feliz, a pele dela brilha. Ela fica bem-humorada, ela fica criativa, ela fica produtiva, ela fica mais amável. Tem muitas mulheres que relatam que o sexo, durante os primeiros meses de gravidez, é um dos melhores sexos que elas já fizeram na vida delas, porque ela está entupida de hormônios gerados pela presença do bebê. Ao mesmo tempo que, quando ela dá à luz, esses hormônios vão ladeira abaixo. Quanto maior a subida, maior a queda. E aí, é por isso que a mulher, assim que ela fica grávida, ela precisa tanto de amparo. Porque ela fica fragilizada, porque vai ser um dos momentos de maior queda hormonal da vida dela. Tipo a TPM Master Power, entendeu? E é por isso que ela fica frágil, ela acha que não vai dar conta, que ela não vai dar conta de criar um bebê, e etc, 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 etc. E é por isso também que a amamentação é tão importante, porque a amamentação vai estimular a produção de outros hormônios. A gente viu isso na nossa primeira aula. Aqueles 2 hormônios lá da amamentação. E isso ajuda a compensar, ao mesmo tempo em que o ato de estar com o bebê produz hormônios, neurotransmissores, que também vão ajudar a compensar a queda desses hormônios. E também é por isso que a queda desses hormônios, em alguns casos, podem gerar depressão pós-parto. E é por isso que as mulheres, quando dão à luz, elas precisam tanto do apoio dos seus companheiros, das suas companheiras. Porque, sim, elas estão mais frágeis. Sim, elas precisam de amparo. É no momento que a gente está mais frágil que a gente precisa de estar perto de quem a gente ama. Tá certo? Quem é que tá? E aí, é mais ou menos por aí. De sistema genital feminino, vocês têm alguma pergunta? Mais alguma curiosidade? De sistema reprodutor, masculino, feminino, de hormônio, vocês querem que eu fale mais sobre alguma coisa? Vocês têm alguma curiosidade? Se joguem aí. É um momentinho para vocês. Querem que eu explique melhor alguma coisa? Que eu fale melhor de algum processo? Tá tudo bem? Tudo certo? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho de cólica. O que são as cólicas? Elas são contrações musculares. Numa dor de barriga, é uma cólica intestinal. É o seu intestino se contraindo loucamente para botar aquele alimento que não te fez bem para fora. A cólica intestinal é uma contração violenta do seu útero para poder quebrar essas paredes que ele produziu e jogá-las fora para começar o ciclo de novo. Então, o seu útero está se contraindo para quebrar as próprias paredes para afinar de novo.
e além disso ele vai botar o óvulo que não foi fecundado fora. E é por isso que dói. Imagina o teu útero se contraindo para se descamar. Por que a cólica intestinal dói menos? Porque ele está colocando uma coisa externa dele para fora. Aqui não, ele está quebrando a própria parede. Então a contração do útero é muito mais violenta. E aí, no caso de alguma alteração, como por exemplo a endometriose, a gente está falando que o útero ele está crescido, é como se ele tivesse inflamado. Então ele vai estar maior, então as contrações vão ser mais intensas. E como ele está simulando uma inflamação, vai sensibilizar mais algumas regiões. Uma coisa interessante é que existem alguns mecanismos para diminuir a cólica. É comprovado cientificamente que as mulheres que fazem caminhada regularmente, elas têm as suas cólicas reduzidas, inclusive a TPM reduzida, porque elas vão melhorar o seu sistema cardiovascular, elas vão, a caminhada, ela melhora o peristaltismo, ou seja, ela melhora o funcionamento dos músculos lisos do seu corpo, e elas vão facilitar esse processo para que ele seja menos violento. Quando você faz um exercício regular, de baixa intensidade, como a caminhada, você permite que o seu útero consiga se descamar sem precisar de contrações tão violentas. E aí é um processo mais tranquilo, menos danoso, tá certo? Além de outros processos fisiológicos que também acontecem junto, tá bom? Uma outra coisa legal é comer melancia. A melancia ajuda muito nesse processo porque ela é diurética, ela vai melhorar esse processo aí de descamação e, ao mesmo tempo, de hidratação, tá bom? Beleza, Bia? E aí, meu povo? Mais alguma coisa? Alguma curiosidade? Lembre que aqui é para vocês, é de vocês para vocês. Tudo bem. Não tendo, gente, eu queria agradecer imensamente a oportunidade. Eu queria agradecer a vocês. Essa disciplina foi muito legal de ministrar, porque vocês participaram em todas as aulas, vocês se jogaram, vocês comentaram, eu senti que a gente criou uma sintonia muito rápido nessas 4 semanas, tá certo? Então, a gente, ao longo dessas 4 semanas, a gente deu uma visão geral sobre os processos fisiológicos e gente, eu não consigo me abster de responder uma pergunta, tá? O mioma, ele nada mais é do que um tumor benigno, tá certo? Esses tumores, eles geralmente podem vir por alterações hormonais ou por falhas em alguma parte do seu tecido, tá certo? Então, o mioma, ele vai ser um nódulozinho que vai se formar, que ele pode ser benigno ou ele pode se desenvolver em um câncer, mas nada mais é do que um nódulo em alguma parte do seu útero, geralmente por alterações hormonais ou por tendências genéticas, tá bom? E é por isso que ele precisa ser olhado com tanta tranquilidade, e com bastante atenção, porque o mioma, ele pode ser um precursor de um câncer de útero, tá certo? E aí isso está relacionado, inclusive, com fatores de estresse e alimentação. É comprovado cientificamente que o estresse aumenta a probabilidade de desenvolvimento de cânceres. E também é comprovado que a alimentação, inclusive rica com a questão dos agrotóxicos, com as questões de outras substâncias inseridas em alguns alimentos, aumentam a probabilidade de desenvolvimento de câncer, tá bom? Beleza, Ana Tessa? Gente, foi de verdade um prazer imenso estar com vocês. Eu espero que a gente se encontre, talvez em outra disciplina, ou nos corredores de FVEST. Espero que no ano que vem
esteja tudo normalizado para a gente. Eu gostaria de dizer a vocês que o nosso canal vai estar aberto. Vocês podem mandar mensagens para mim pelo chat, aqui no canal da gente, do Teams. E eu vou ficar muito feliz de receber o feedback de vocês, de como vocês sentiram a disciplina, o que vocês acham que eu posso melhorar, o que vocês sentiram falta, que para mim, como profissional, é muito importante, porque faz eu evoluir como profissional, faz eu poder fazer essa disciplina ser melhor para os semestres que vão vir, e outras disciplinas que, porventura, a gente possa se encontrar, eu posso usar essas sugestões para poder melhorar para as outras disciplinas também, tá certo? Em relação à avaliação de vocês irão fazer uma prova, será uma prova única, que vai cobrir tanto a parte de anatomia quanto a parte de fisiologia. O Silvano vai elaborar algumas questões, eu vou elaborar outras, e vocês irão fazer essa prova, que vai ser divulgada a data para vocês em breve. A direção da escola do FVEST deve estar entrando em contato com vocês para passar essas informações. E o que eu posso adiantar para vocês é que, geralmente, as nossas provas, elas têm um nível semelhante ao nível que a gente tenta manter nas nossas aulas, tá certo? Então, assistam às aulas, leiam os materiais, tentem tirar dúvidas, que eu acredito que vocês irão fazer uma boa avaliação. Gente, tem uns materiais escritos, tem um material de fisiologia do IFCE que está postado para vocês lá no site do FVEST. Eu acho ele bem interessante, tá certo? Depois vocês procurem, deem uma olhada nele. É uma apostila que tem a parte de fisiologia humana e tem todos os sistemas que a gente viu. Talvez, não sei se vai ter sistema reprodutor, tá? Mas eu posso depois procurar algum canal, alguma coisa assim. Se vocês quiserem, posso compartilhar com vocês no privado, tá certo? Vocês me procurem, que eu posso depois mandar alguma coisa para vocês, caso vocês sintam necessidade, além das nossas videoaulas. David. Oi, Natanael. Assim, o nosso professor, né, justamente está devendo uma aula. Tipo, a prova só pode acontecer depois que a gente tiver essa aula dele, ou vem antes também as outras? Natanael, isso vocês vão ter que ver. Eu sou professor, eu não tenho muito, eu não posso te adiantar muito sobre as questões de coordenação e de direção. Me parece que só faz sentido vocês fazerem essa prova depois de vocês verem todas as aulas do curso, tá certo? Então, muito possivelmente, agora eu estou falando mais uma questão de experiência do que uma informação oficial, é que provavelmente vocês terão essa reposição e em seguida vocês terão a avaliação de vocês, tá certo? É o que tem mais sentido. Muito possivelmente vocês vão fazer essa reposição na semana que vem ou no mais tarde na semana seguinte, a prova vai ser logo em seguida, tá certo? Então, é até um sinal para vocês, assim, no dia que vocês tiverem reposição, possivelmente a prova de vocês vai ser naquela mesma semana, no máximo na semana posterior. Não passa muito disso, não. Mas eu estou falando pela experiência que eu tenho, tá bom? Mas uma informação mais oficial vocês vão ter com alguém da direção da coordenação depois, tá certo? Gente, de nada, estamos aí para isso. No mais, é isso. Eu queria, mais uma vez, de verdade, foi muito gostoso dessa disciplina para vocês. Foi uma das minhas disciplinas remotas que eu mais gostei de trabalhar desde que a gente começou esse sistema aí com a pandemia. Eu agradeço muito a vocês, de verdade mesmo. Agradeço ao empenho de vocês, a maneira como vocês têm se colocado. E eu desejo a vocês todo o sucesso do mundo. Estou à disposição de vocês para qualquer coisa, para qualquer dúvida. Fico aguardando as sugestões de vocês e até uma próxima oportunidade, gente. Muito obrigado e até mais.